Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público apresentou à sociedade gaúcha uma ferramenta que reúne indicadores de órgãos públicos. Ela tem como objetivo oferecer perspectivas de análise da situação dos municípios. Batizada de Mapa Social, traz informações em áreas essenciais para a população. Para abordar o Mapa Social, convidamos a promotora de justiça Ana Cristina Petrucci, coordenadora do Gabinete de Articulação e Gestão Integrada do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutora Ana, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente conosco no programa. Gostaria de saber como surgiu essa ideia de se ter um mapa social no Ministério Público Gaúcho. Bom, para nós, a minha equipe de trabalho, também é um prazer vir conversar um pouquinho sobre esse nosso filho aqui no programa de vocês e explicar que o Mapa Social, na verdade, é um produto de uma longa caminhada do Ministério Público. A ideia de trabalhar melhor com indicadores surgiu lá em 2007, 2008, quando o Ministério Público começou a revisar o seu planejamento estratégico, não só para a área meio, mas também para a área fim, buscando avaliar os resultados efetivos do trabalho dos promotores de justiça, não em termos de quantidade de processos ou quantidade de manifestações, mas na mudança que o promotor de justiça, com o seu trabalho, como indutor de políticas públicas, pode produzir na própria sociedade. Foi lá que surgiu inicialmente a ideia de que nós deveríamos começar a focar nos indicadores, né? Aqueles números que pudessem quantificar a realidade social e o trabalho do promotor. A partir então do planejamento estratégico, o Ministério Público elencou quais os principais fatos, quais as principais políticas que nos competia atuar e interagir com a sociedade, e essas são as políticas que estão retratadas no nosso mapa social. É importante dizer que o mapa social é uma reunião de vários indicadores buscados em várias fontes confiáveis como IBGE, MEC, DataSUS, Secretaria de Segurança Pública, entre outros, que refletem essas informações numéricas sobre fatos da realidade social. Ele não foca sobre o trabalho do Ministério Público propriamente dito em termos de inquéritos, processos, mas ele foca em números produzidos por outros órgãos, por outros atores sociais que interferem com a realidade social. Então ele surgiu para oferecer, num primeiro momento, ao promotor de justiça, um diagnóstico o mais exato quanto possível da realidade em que o promotor atua. Para que ele conhecesse cada um dos municípios nos quais cada promotor do Estado do Rio Grande do Sul estará e que, a partir desses dados, o promotor pudesse interagir com a sociedade e buscar aquilo que é o nosso objetivo, que é a aplicação da política social. Pelo que percebemos, então, essa ferramenta, além de nortear a atuação dos promotores de justiça, oferece ao cidadão a oportunidade de ser um protagonista da transformação da realidade social. Num primeiro momento, o mapa foi construído apenas como ferramenta de trabalho para os promotores de justiça. A minha equipe é a equipe responsável pela estratégia do Ministério Público. E nós entendemos, né, como eu já adiantei para vocês, como indispensável para que o promotor conseguisse planejar a sua ação na sociedade, que ele conhecesse a realidade da forma mais palpável possível. Além da sua interação com a sociedade, que ele pudesse olhar também quais os indicadores que aquela sociedade tinha, né, como estava a educação, a saúde, a segurança naquela sociedade. Então, o foco do mapa, quando ele foi construído, foi para o cidadão. No final do ano passado, o procurador-geral entendeu por bem chamar a imprensa e apresentar para a imprensa essa ferramenta. E aí nós nos demos conta que, além
dada também a grande repercussão que isso teve aqui no estado do Rio Grande do Sul, gerando várias reportagens, gerando uma interação muito importante com a sociedade a partir daquela divulgação, entendemos que, além de ser útil para o promotor, existia uma outra utilidade, talvez até superior àquela que nós tivéssemos imaginado no começo, que o cidadão, a partir do conhecimento desses dados, poderia se tornar protagonista da realidade social lá do seu município. Só para dar um exemplo, um dos indicadores que a gente coloca no mapa, e o melhor do mapa é o mapa, tudo que eu falar aqui ainda vai ser, não vai conseguir refletir de forma tão rica quanto uma breve olhada lá no mapa, por isso eu recomendo que as pessoas olhem o mapa social. É possível ver qual o maior IDEB e qual o menor IDEB nas escolas municipais. Então, o cidadão, o pai do João da Silva, que estuda lá na escola tal, ele vai poder saber como está ranqueada essa escola no seu município. E a partir desse conhecimento, ele vai poder interagir com a escola do seu filho para buscar, em conjunto com o secretário municipal de educação, com a diretora, com os próprios professores, interagir de modo a buscar melhorar esses indicadores. E foi então que nós decidimos, ao invés de disponibilizar o mapa social só para os promotores, colocar também na internet e disponibilizar para todos os cidadãos do estado do Rio Grande do Sul. Eu lembro que o Procurador-Geral de Justiça esteve na Assembleia Legislativa para apresentar as atividades do Ministério Público Gaúcho no ano que passou. E esse mapa social foi um dos destaques. Por quê? Porque ele oferece, né, para as pessoas, né, um retrato da potencialidade dos municípios e também de suas carências. Sem dúvida. Por ocasião do envio do relatório para os deputados, juntamente com o relatório das nossas atividades, nós encaminhamos um mapa social completo do município ao qual o deputado pertencia, né, o município de nascimento ou aquele que ele representava. E nos causou muita felicidade verificar que os deputados destacaram o mapa social como uma ferramenta muito importante para o Ministério Público e para o estado do Rio Grande do Sul. E isso certamente fez sentido para os deputados, porque ali eles puderam ver agregados indicadores que já estão disponibilizados. Né? Como eu disse inicialmente, nós não inventamos nenhum dos indicadores. A gente trabalha com indicadores já consolidados e, em alguma medida, já conhecidos da sociedade. As nossas fontes são todas fontes oficiais, né? Como eu já disse, IBGE, o MEC, a DataSUS, Segurança Pública, o próprio Tribunal de Contas. Inclusive, na escolha dessas entidades para que a gente buscasse os indicadores, contou muito a credibilidade dessas entidades. Nós tivemos o cuidado de buscar informações que fossem informações fidedignas. Então, a existência desses indicadores já era amplamente conhecida, mas o fato deles estarem todos agregados numa ferramenta que tem fácil consulta e que tem a capilaridade do município, eu acho que isso é o grande ganho. Doutora Ana, e como esses dados são compilados e atualizados pelo Ministério Público Gaúcho? Bom, num primeiro momento, então, nós fizemos uma pesquisa sobre quais os indicadores existentes na sociedade brasileira, né? Uma pesquisa profunda, buscando todas as fontes, entendendo cada um desses indicadores com muita precisão, porque não existe nada no mapa social que a gente não consiga explicar, que a gente não tenha entendido previamente e consiga explicar com clareza. Um dos requisitos para que um indicador fosse contemplado lá no nosso mapa era justamente esse requisito da fácil compreensão, de que nós pudéssemos traduzir esse indicador de modo compreensível, num primeiro momento para o promotor de justiça, porque nós somos pessoas ligadas à área jurídica, nós não estamos acostumados a lidar com indicadores. De nada nos adiantaria colocar ali uma lista de números infindável que o promotor não compreendesse. Então, um requisito era traduzir com facilidade para o promotor aquilo que aquele indicador queria dizer e, num segundo momento, então, traduzir também
pro cidadão em geral, e aí quem examinar lá o nosso mapa social vai poder ver que existe uma explicaçãozinha breve, logo em seguida embaixo de cada um dos indicadores, viabilizando que imediatamente a pessoa compreenda com precisão e com clareza o que significa aquela informação que está colocada ali naquele indicador, e depois, no final, para quem quiser aprofundar um conhecimento, entender um pouco melhor um ou outro indicador, existe um glossário que explica profundamente cada um dos indicadores, né? Então, além disso, dessa primeira olhada no cenário nacional profundamente para entender quais eram os indicadores, nós também focamos naquelas políticas públicas que eram as mais relevantes estrategicamente para o Ministério Público. Então, iniciamos o mapa com educação, que é a política estratégica número 1 do Ministério Público, tanto que hoje nós temos promotorias regionais de educação no Ministério Público Gaúcho, que é uma coisa que não existe na maior parte dos ministérios públicos do país. Focamos na saúde e na segurança pública, que são áreas em que a gente tem uma atuação importante, relevante, e áreas que também são consideradas as mais importantes pela sociedade. Aproveito para lhe perguntar, e quais são nessas áreas as maiores preocupações do Ministério Público? Bom, no mapa da educação, nós focamos principalmente nas vagas de educação infantil, né? Porque existem metas estipuladas no Plano Nacional de Educação. As metas são que vagas de creche, a gente tenha 50% da população de 0 a 3 anos matriculada até 2020. E na pré-escola, 100% da população de 4 a 5 anos matriculada até 2016. E o estado do Rio Grande do Sul está bastante defasado nessas metas. Então, existe um projeto específico do Ministério Público Gaúcho para que todos os municípios consigam atingir essas metas. E se a gente for lá abrir o mapa social de cada um dos municípios, nós vamos poder enxergar qual é o estágio atual do município e como ele está em relação à meta, né? No mapa social existe uma linha pontilhada que mostra a meta e o quanto o município está perto ou distante dessa meta. Então, na educação, o nosso foco é esse. Embora tenhamos outros tantos indicadores ali, como o IDESE, como o IDEB, um ranqueamento das escolas com relação ao IDEB, e nós agregamos recentemente numa atualização as notas do Enem. Com relação à saúde, nós temos focado bastante, e o mapa social reflete isso, a disponibilização de leitos hospitalares na saúde pública, em atenção à possibilidade de atender a saúde quando já acontecida a doença. E nós também trabalhamos na ideia da prevenção com indicadores relacionados a equipes de saúde da família, de cada município, quantidade, cobertura de equipes de saúde da família e cobertura de agentes comunitários. Já no mapa da segurança, nós trabalhamos com a ideia de crimes violentos. Então, o mapa da segurança foca, além de um panorama geral da criminalidade no município, a gente foca no crimes violentos e existe um indicador específico que computa só homicídio doloso, latrocínio, roubo, estupro e extorsão mediante sequestro, num conceito que não é um conceito só nosso, um conceito também adotado pela da Secretaria de Segurança de São Paulo, sobre criminalidade violenta. E para nossa surpresa positiva, assim que a gente editou esse mapa da segurança, 82 municípios sequer apareciam nesse ranking, porque não tinham nenhum desses crimes violentos no período. E também trabalhamos no mapa da segurança com a violência no trânsito, que é uma questão que preocupa enormemente o Ministério Público, e nós temos dados muito objetivos compilados pelo DETRAN. Então, nós temos ali um gráfico que mostra as mortes violentas no trânsito no estado do Rio Grande do Sul. Mas eu quero acrescentar que o mais importante é que a gente se dê conta que esses indicadores são o que o nome diz, um indicador, um primeiro passo. Eles sempre têm que ser cotejados com a realidade social de cada um dos municípios. Eles não podem ser avaliados de um modo independente, como se eles fossem uma verdade absoluta, porque eles não refletem isso. Claro. Eles refletem um indicador apenas. O telespectador que estiver agora, nesse momento, nos assistindo, que quiser entrar lá no site do Ministério Público, navegar no mapa social
ele vai encontrar todos esses dados agregados ali por municípios. O mais rico do mapa é justamente a simplicidade na navegação e a possibilidade de encontrar muitos indicadores compilados num único instrumento e capilarizados por município, né? Então, basta entrar na internet, na nossa página do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ali clicar num banner bem destacado na página que diz mapa social, vai poder escolher numa caixa o município que lhe interessa e a partir daí ele pode fazer a leitura, rolando a caixa, de todos esses mapas. Começa com o da educação, logo em seguida o da saúde, por fim, o mapa da segurança. E o Ministério Público tem o controle de acessos Sim. ao mapa social? Sim, nós estamos controlando o acesso. Eu até trouxe um dado aqui. Deixa eu ver onde é que anda o meu dado. Está aqui. Computando os acessos desde o lançamento da ferramenta. Nós lançamos a ferramenta internamente em janeiro, mas abrir para o público em geral só aconteceu em março. Então, entre março e junho desse ano, nós tivemos um total de 18.630 acessos externos. O total de 18.630, dos quais 24% são acessos internos de promotores de justiça e 75% são acessos externos. E quais os resultados obtidos até agora com o mapa social, doutora Ana? Bom, na verdade nós estamos falando de políticas públicas. Né? O Ministério Público decidiu que deve olhar os indicadores de políticas públicas e compreender qual a sua colaboração na mudança desses indicadores. Mas é claro que indicadores de políticas públicas não mudam com rapidez e com brevidade. Então, a nossa expectativa não é que a gente tenha grandes alterações num curto espaço de tempo dos próprios indicadores de políticas públicas, mas é importante que eles sejam acompanhados. Mas internamente nós sabemos que os dados constantes no mapa social já foram utilizados para instruir um número muito grande de inquéritos civis que estavam em andamento e que nas temáticas, só nesse mesmo período em que o mapa social está no ar, nós já tivemos 682 novas investigações relacionadas ao tema educação, 307 novas investigações relacionadas ao tema de saúde e na segurança pública, a gente tem diariamente incontáveis processos criminais. E além desses resultados internos, nós também sabemos que externamente outros órgãos públicos, e a gente pode olhar lá no nosso controle quem mais tem olhado o mapa, nós temos outros órgãos públicos como a Corregedoria Geral da União e o Tribunal de Contas de Estado usando o mapa social como insumo, né? Auditores do Tribunal de Contas já pediram um convênio conosco que foi celebrado para que o mapa social pudesse ser usado nas auditorias dos auditores do Tribunal de Contas em cada uma dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. A Corregedoria Nacional do Ministério Público já recomendou que todos os estados adotassem esse mapa social como uma boa prática. E a imprensa tem sido uma grande parceira nossa também e tem reiteradas vezes nos procurado para pedir o aprimoramento de informações, para pedir que, às vezes, que nós agregássemos algumas informações para usar o mapa social nas suas reportagens. A promotora já citou as áreas de atuação do Ministério Público: segurança, educação e saúde. Temos várias cidades com problemas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil. Saneamento básico é um exemplo que eu cito. Dentro dessa ideia, tem como o Ministério Público estender para mais uma área como o meio ambiente? Sim, na verdade nós estamos constantemente fazendo estudos de novos indicadores que possam fazer sentido para que o promotor possa trabalhar mais e melhor em cada uma das áreas lá no seu município. O saneamento básico é uma das áreas que nós pretendemos contemplar logo em seguida. Nós já temos até um protótipo pronto praticamente e pretendemos colocá-lo no ar num curto espaço de tempo, mas a gente tem algumas dificuldades com relação aos dados de saneamento, porque ao contrário de políticas públicas como saúde e educação,
os indicadores não são tão consolidados e não estão tão bem alimentados pelos diversos municípios. O MEC tem uma tradição de coleta de indicadores e lá o INEP é um mapa da educação no país. E ali com facilidade a gente busca indicadores de segurança. Do mesmo modo com relação à saúde. A gente já tem consolidados indicadores. Já no que tange ao saneamento básico, embora exista uma determinação legal para que os planos de saneamento estejam todos instalados e acabou de vencer o prazo, esses indicadores não estão bem alimentados. Uma primeira vista que nós demos nos indicadores de saneamento básico que existem no Ministério do Meio Ambiente, etc., nos fez ver que vários municípios teriam seu mapa vazio. E isso está nos fazendo pensar um pouquinho melhor sobre como nós vamos, porque é muito importante para nós que os dados que nós disponibilizamos ali no nosso mapa social sejam dados muito fidedignos e tenham a capilaridade de todos os municípios. Até porque nós consideramos importante, um outro papel importante do mapa social também, é que ele seja um meio de alinhar o conhecimento que prefeito, promotor, cidadãos têm daquela política no seu município. Então é muito importante a credibilidade, a fidedignidade dos números que nós colocamos lá no nosso mapa social. Dentro dessas áreas que o Ministério Público trabalha, existe alguma dificuldade maior entre elas? Na coleta, eu digo, dos dados? Sim. O desafio de coletar dados fidedignos é muito importante lá na nossa equipe, nós consideramos muito bem isso. Como eu disse no começo, a gente só disponibiliza dados que nós podemos entender e explicar para cada um dos usuários do nosso mapa social. Na área da educação, na área da saúde, nós temos indicadores muito consolidados, conhecidos de todos, inclusive indicadores agregados, né, como IDESE, IDEB, IDH, que a população já tem alguma familiaridade com esses indicadores. Já na área do saneamento e também na área da segurança, as informações não são tão consolidadas, os indicadores não estão tão alinhados com a população como um todo. Então, são indicadores mais difíceis de serem explicados e compreendidos pela população. Doutora Ana, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora tem 2 minutinhos para passar aquela mensagem à sociedade gaúcha que pode buscar, como a senhora disse, o mapa social para ter acesso às informações que precisa. O mais importante, como resultado desse nosso trabalho de construção de um mapa social de cada um dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, é que cada município tem hoje condições de, num único local, numa única página da internet, conhecer de um modo mais rico, mais completo, a partir dos números, a realidade de cada um dos municípios. E esse conhecimento pode gerar uma proatividade do cidadão, do promotor, do próprio administrador público e possibilita também que eles partam numa discussão de um nível mínimo e alinhado de informações. Então, o nosso objetivo principal é tornar o promotor ágil, proativo e eficiente lá no seu trabalho e também possibilitar cidadãos que sejam participantes da construção dessas políticas sociais, que são as políticas mais relevantes para o Ministério Público e para a sociedade em geral. E principalmente o que eu acho muito importante é que todo mundo entenda que o mapa social é uma ferramenta interativa, é uma ferramenta que está sempre disposta e pronta para melhorias. Tudo que nós construímos até aqui aconteceu também com auxílio da imprensa, da sociedade em geral, que criticou indicadores, que discutiu e que sugeriu. Então a nossa ideia é que o mapa seja sempre melhorado a partir da experiência dos seus usuários. Ok. Promotora de Justiça Ana Petrucci, coordenadora do GAGE do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela.
Recordamos também que esse programa poderá ser assistido no nosso canal no YouTube /Conhecendo MP. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!